Nesta aula iremos abordar sobre os contatos elétricos. Na parte elétrica industrial é muito comum na leitura e interpretação de diagramas elétricos a gente se deparar com contatos normalmente abertos, comumente chamado de NO, e contatos normalmente fechados, comumente chamados de NC. Por exemplo, aqui nessa botoeira de pressão, aqui nós temos um contato 3,4 NO. Aqui na nossa contator, o nosso contator aqui de potência, nós temos aqui um contato 13 e 14 NO. E um relé térmico, aqui nós temos dois contatos, um contato 95, 96 NC, que é um contato fechado, e um contato 97, 98, que é um contato aberto. E aqui numa outra botoeira de pressão, uma botoeira de emergência, novamente, ao contato 1 e 2, um contato fechado. Então, em dispositivos elétricos de potência, seja de comando, de potência, sempre a gente vai ter os nossos contatos, sejam eles aberto ou fechado. E eles têm uma função muito importante no comando das máquinas. E é fundamental que qualquer eletricista ou técnico tenha o conhecimento de como esses contatos operam. Então vamos começar a avaliar alguns conceitos sobre os contatos. A primeira questão é a questão da simbologia. Este símbolo é o símbolo padrão de um contato normalmente aberto. Aqui vocês podem ver, normalmente aberto. Então, o contato normalmente aberto de NO, em inglês, que é Normally Open. É comum já vocês se depararem com NO, porque é a identificação mais comum para trabalhar de contatos normalmente aberto. E pela lógica, um contato aberto, como vocês podem ver no próprio desenho, ele aqui está aberto nessa parte. Então, quer dizer, ele não permite a passagem de corrente deste ponto para este ponto. Este número 3 e 4 seria uma identificação dos terminais do nosso contato. Aqui nós temos o 3 e o 4, mas poderia ser 13 e 14. Tem várias possíveis formas de identificar esse contato. 3 e 4 é uma das mais comuns. E o nosso segundo tipo, o nosso contato normalmente fechado, comumente chamado de NC, de Normally Closed. Então aqui, como vocês podem ver pela lógica mesmo, nós temos um contato que ele é fechado, ou seja, os contatos deles estão fechados um com o outro e permitem a passagem de corrente do terminal 1 para o terminal 2. Mesma coisa, 1 e 2 é um tag de identificação do terminal, poderia ser 11 e 12, 21, 22, as formas mais comuns de identificação deste contato. Nós vamos avaliar agora a questão do princípio de funcionamento de um contato normalmente aberto. Para exemplificar, eu trouxe aqui uma lâmpada de sinalização 220 volts AC. Então, quer dizer, essa lâmpada aqui tem que ser alimentada por duas fases em 127 volts. E aqui eu tenho uma fase R 127 volts e uma fase S 127 volts. Essa tensão medida entre fase e neutro. Então, no nosso caso aqui, essa fase está indo diretamente até o terminal X2 e a outra fase está passando por um contato normalmente aberto. Então, vamos analisar pela lógica aqui. O nosso contato normalmente aberto, como o próprio nome diz, ele é normal aberto. Então, quer dizer, ele está aberto nesse ponto e ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica para cá. Então, logicamente, nesse caso, a lâmpada permanecerá apagada. Então, por definição, um contato normal aberto, que é o nosso caso aqui, ele não permite a passagem de corrente elétrica. Nós vamos para o nosso segundo caso, que seria um contato normalmente fechado. Novamente, nossa lâmpada de sinalização e as nossas duas fases aqui para exemplificar. A fase S diretamente ao terminal X2 e a fase R passando por um contato normal fechado. Nesse caso, como vocês podem perceber, o contato fechado ele permite a passagem de corrente elétrica. Então, esse contato aqui, a corrente elétrica que está saindo por essa fase, irá circular por esse condutor e chegar até o terminal X1. Portanto, a lâmpada permanecerá acesa. E por definição, o nosso contato normal fechado, NC, ele permite a passagem de corrente elétrica. Mas o que é importante é que esses contatos são implementados geralmente em alguns dispositivos elétricos, tais como botoeiras, contatores, relé térmicos, disjuntores motores, soft starters, inversores, relés de segurança. Diversos dispositivos trabalham com esses contatos. Então é importante a gente compreender como eles funcionam nestes dispositivos. O primeiro que a gente vai avaliar consiste nas botoeiras de comando. Então vamos avaliar primeiro a questão dos tipos de botoeiras de comando. O primeiro seria nossas botoeiras de pressão, nossos botões de pressão, similares a esses modelos. Vocês podem ver aqui, nós temos uma botoeira de pressão 3,4 NO, então isso daqui é uma botoeira aberta. E aqui nós temos uma botoeira de pressão 1 e 2 NC, uma botoeira fechada. E o que é interessante que é de pressão? O que significa?
No momento que o operador vai e aperta essa botoeira, ele foi lá e pressionou ela, ela permanecerá pressionada. Tudo bem? Então, se eu apertei a minha botoeira, ela fica pressionada. Então, se o nosso contato está aberto, ele irá fechar. Se o nosso contato está fechado, ele irá abrir. Essa nós já começou a interpretar a lógica dos contatos aqui. Mas vamos analisar o segundo tipo das botoeiras de comando. Vamos avaliar os botões de pulso também. Esse daqui é um pouquinho diferente. Esse daqui ele funciona com base num pulso, ou seja, quando o operador vai lá e clica no nosso botão, ele dá um pulso, o nosso contato aberto aqui nesse caso ele fecha e o nosso contato fechado ele abre. Mas ele só vai inverter os nossos contatos enquanto o operador ficar com o dedo lá no botão. A hora que ele tirar, ele vai voltar para a posição normal. Então vamos pensar o seguinte, o botão de pressão fica pressionado mesmo eu tirando o dedo e o botão de pulso ele só fica pressionado enquanto eu estou com o dedo pressionado no nosso botão. Antes de começar a avaliar a questão do funcionamento das botoeiras, vamos primeiro compreender a questão da simbologia, porque as botoeiras, tanto de pressão como de pulso, têm um símbolo diferente. E quando nós formos trabalharmos com diagramas elétricos, é fundamental que a gente compreenda e saiba diferenciar os símbolos. Então, quando a gente está trabalhando com botoeiras de pressão, é comum que o símbolo dela seja dessa forma. Vocês podem ver, é o símbolo de uma botoeira aqui, ó, NO. Então, uma botoeira normalmente aberta, sendo o tipo dessa botoeira, este símbolo aqui está identificando que ela é um tipo de botão de pressão. Então, esse é um botão de pressão com contato normalmente aberto. Um contato, então, 3 e 4. E essa mesma botoeira, ela pode ser do tipo NC. Vocês podem perceber aqui é o símbolo padrão de um contato normalmente fechado. E este é o símbolo que está indicando que isso daqui é uma botoeira de pressão do tipo normalmente fechada. Então, estes são os símbolos padrão para botoeiras de pressão. Vamos agora para os botões de pulso. Da mesma forma, aqueles que enquanto nós estivermos com o dedo pressionado, ele inverte o contato do bloco de contato do nosso botão. Então, este seria o símbolo de um botão do tipo NO. Então, nós temos o nosso botão NO, o símbolo padrão aqui de um contato aberto, e essa parte aqui está simbolizando que é um botão do tipo de pulso. E aqui o segundo caso, que seria então um botão com um contato normalmente fechado. Vocês podem ver o contato 1 e 2, padrão de um contato normalmente fechado, com esta ramificação aqui que está identificando que é um botão de pulso. Vamos compreender agora como nossos contatos funcionam, tanto no botão de pressão quanto no botão de pulso. Vamos iniciar então pelo botão de pressão, sendo que o nosso botão de pressão com o contato NC. Para exemplificar novamente a nossa lâmpada de sinalização, nossas duas fases, a fase LS já chegando a um dos terminais e a fase R está passando por um botão de pressão do tipo normalmente fechado. Então, o nosso botão aqui de pressão normalmente fechado. E o nosso botão está em repouso, ou seja, ele está na posição natural dele. A posição natural dele é normal fechado. Então, quer dizer, a fase R, a corrente elétrica que está saindo por aqui, irá circular normalmente por o nosso botão e chegará até a nossa lâmpada. Portanto, a lâmpada, nesse caso, estará acesa. Mas vamos analisar agora o segundo caso, o contrário no caso. Novamente, as nossas duas fases e a lâmpada de sinalização, a alimentação até o terminal X2 e a fase R passando por um botão de pressão do tipo NC. Então, o nosso botão de pressão do tipo MCM, padrão de botão de emergência. Só que agora eu vou pressionar esse botão. A hora que eu pressionar esse botão, entra na nossa questão da lógica de contatos. O nosso contato que era fechado, ele irá abrir. Então, o que vai acontecer? A energia elétrica que passava por aqui, inicialmente, irá parar aqui nesse ponto. Então, a nossa lâmpada permanecerá apagada. Então, nós já percebeu um conceito aqui. Nosso botão de pressão, se ele é aberto, a hora que eu pressiono ele fecha. O nosso botão de pressão, se ele é fechado, a hora que eu pressiono ele abre. Então, nós percebemos que ele sempre inverte o seu estado natural do contato. Vamos agora analisar o segundo caso, que seria um botão de pressão, só agora ele com um contato NO. Então, novamente, nós temos nossa lâmpada de sinalização e a nossa fase R está passando agora por um botão de pressão do tipo NO. Este botão aqui. Então, vamos considerar o primeiro caso, ou seja, o botão repouso. O botão do jeito que ele está aqui, sem estar pressionado. O
O nosso botão, nesse caso, ele é um do tipo NO, então ele não permite a passagem de corrente, quer dizer, a corrente elétrica está chegando e está parada nesse ponto. Então quer dizer o quê? A nossa lâmpada irá ficar apagada, pois nós não temos uma diferença de potencial nos seus dois terminais aqui para o seu acionamento. Então o nosso botão de está em repouso, o contato NO fica NO. Vamos para o segundo caso agora, novamente, o nosso botão NO, só que agora eu vou pressionar esse botão. O que ocorre quando eu pressiono o botão? A hora que eu pressiono esse botão, meu botão é inicialmente ele normalmente aberto, só que a hora que eu pressionar ele, eu irei fechar esse contato. Então a energia irá circular, passar por aqui e chegar até o outro terminal da nossa lâmpada. Nesse caso, a lâmpada permanecerá acesa até que o operador vá e de novo aperte no botão, e daí ele retorna para a sua posição original. Então esses seriam os casos com os botões de pressão. Vamos para o segundo agora, caso que seria o nosso botão de pulso, aquele botão que ele dá um pulso no momento que eu pressiono ele. Então novamente nossa lâmpada, nossa fase R e nossa fase S, e aqui eu tenho um botão então de pulso, aqui o símbolo de padrão de um botão de pulso. E o nosso primeiro caso, o nosso botão de pulso é do tipo NC, ou seja, um botão de pulso fechado. Então tenho aqui ó, o desenho de uma imagem de um botão de pulso fechado, como vocês podem ver o contato 1 e 2 NC. E eu considero inicialmente esse botão em repouso. Então pela lógica, quando ele está em repouso, o que é fechado permanece fechado, então a energia circulará por aqui e chegará até a nossa lâmpada. A nossa lâmpada permanecerá então acesa. O segundo caso, então, novamente, nossa lâmpada de sinalização, nosso botão de pulso, símbolo de um botão de pulso, com um contato NC. E agora nós iremos pressionar esse botão. A hora que o operador pressiona esse botão, o que ocorre? Eu inverto o estado do nosso botão. Nosso botão era inicialmente fechado, 1 para 2 NC. Então a hora que eu pressiono ele, o que ocorre? Eu abro o nosso contato, eu inverto o padrão do nosso contato. Então a energia que estava circulando por aqui ficará parada aqui. Então eu não vou ter energia chegando no outro terminal da nossa lâmpada de sinalização. Nesse caso, então, a lâmpada não irá ligar, a lâmpada irá ficar apagada. Porém, temos um detalhe, esse é um botão de pulso. Esse botão irá ficar aberto, o contato dele irá ficar aberto apenas enquanto o operador ficar com o dedo pressionado aqui. A hora que ele soltar o dedo do botão, o botão volta para o seu estado natural, que seria um botão fechado, e a lâmpada retornará a ficar acesa. Vamos para o segundo caso agora. Vamos trabalhar agora com um botão de pulso, só que do tipo NO. Então aqui nós temos o desenho de um botão de pulso padrão NO, contatos 3 e 4. Um botão similar a esse, padrão de um botão de liga. E agora nós consideramos ele em repouso, ou seja, ele vai permanecer o seu estado natural, que o seu estado natural é normalmente aberto. Então a energia não irá percorrer por essa parte e a nossa lâmpada permanecerá apagada. O segundo caso agora, novamente nossa lâmpada de sinalização, fase R e fase S. A fase R está passando por um botão de pulso do tipo NO, nosso botão aqui de pulso, contatos 3 e 4, NO. E agora nós iremos pressionar esse botão. A hora que eu pressiono o botão, eu inverto o seu estado. Então, se ele era aberto, ele irá fechar. Como ele irá fechar, ele vai permitir a passagem de corrente entre ele até o terminal X1. Eu tenho uma diferença de potencial, eu aciono a minha lâmpada permanecerá acesa. Mas da mesma forma, essa lâmpada somente permanecerá acesa enquanto esse botão estiver pressionado. A hora que o operador tirar o dedo do botão, ela vai voltar para o seu estado natural, que é o estado normalmente aberto, e a lâmpada volta a ficar desligada. Vamos analisar mais algumas questões interessantes aqui em questão de botões de comando, pessoal. Como vocês podem perceber nos botões, esse exemplo aqui da Metaltex, mas é padrão nos diversos fabricantes como Siemens, Schneider, WEG. Aqui o que é interessante, nós podemos sempre adicionar blocos de contatos. Daqui como seria o nosso bloquinho de contato do tipo NO, um contato 3, 4. Então a gente pode adicionar na mesma botoeira um ou até dois ou até três contatos
NO ou NC, que nós temos o contato NO e o NC. Então, uma mesma botoeira, seja ela de pulso ou ela de pressão, ela pode ter um ou dois contatos, e esses contatos podem ser tanto NO quanto NC. Isso daí já vai entrar no tipo na questão do nosso diagrama de controle. Qual é a função de uma botoeira? Por exemplo, uma mesma botoeira ela pode ter tanto um contato NO quanto NC. Em aulas futuras a gente vai abordar alguns exemplos com isso. E uma outra consideração que é padrão também, a gente encontra bastante em painéis elétricos, são essas botoeiras que tem tanto o botão de liga, um botão NO aqui, e um botão de desliga, um botão NC. Então nós temos um botão NO com contato 3 e 4 e um botão NC com contato 1 e 2. Além disso, nesse caso aqui, a gente tem uma lâmpada de sinalização, que ela funciona com base numa diferença de potencial. Mas aqui vale ressaltar, a lâmpada não é um contato. A lâmpada ela sempre vai depender, por exemplo, se chega a tensão nos terminais dela para ela ser acionada. Agora, o contato tem sempre aquela questão. Quando eu pressiono o meu contato, por exemplo, eu pressiono essa botoeira aqui, eu inverto o estado do nosso contato. Se o nosso contato era aberto, ele fica fechado. Se ele era fechado, ele fica aberto. Então, abordamos agora um pouco das questões das botoeiras, de como funcionam os contatos NO e NC. E na próxima aula iremos abordar como esses contatos funcionam, por exemplo, em uma contatora, em um contator, em um relé térmico e um disjuntor motor. Até a próxima aula, pessoal.